Estamos de volta, daqui a pouquinho tem mais uma dica de artesanato para vocês, mas agora a gente fala sobre um assunto que eu particularmente estou muito feliz em poder abordá-lo no programa Mulher.com, que é aquela questão de como a gente pode se tornar, né, de um profissional ordinário para um profissional extraordinário. Como a gente pode fazer aquelas nossas tarefas do dia a dia, independente da sua atividade profissional, da sua área, do seu ramo, mas como você pode fazer do seu trabalho, da sua atividade, algo sensacional. Isso é possível. Infelizmente, a gente percebe hoje muito a desvalorização do trabalho e às vezes não é só por parte dos outros em relação a você. Às vezes, nós mesmos temos alguns preconceitos em relação à nossa atividade. Por exemplo, dona de casa, ser dona de casa é uma profissão e é uma profissão extraordinária. Por quê? Porque ela cuida do lar, ela ajuda a gerar a família. Isso é maravilhoso. E às vezes as pessoas não conseguem reconhecer, né, o quão extraordinário é ser dona de casa. Outras profissões, por exemplo, você pode ser um professor. O que você é? Eu sou um professor. Você pode ser aquele professor que vai ser lembrado a vida inteira pelos seus alunos. Eu até hoje, eu tenho professores da minha infância, na época da adolescência, professores de faculdade, que marcaram a minha vida e eu me lembro deles até hoje, porque foram professores extraordinários. Que a gente possa, em cada uma das nossas atividades, encontrar esse caminho para não fazer atividade por fazer, apenas por rotina ou por fonte de renda. Não, eu trabalho para poder ter dinheiro, para poder pagar minhas contas, mas que a gente faça as nossas atividades com amor, para a gente conseguir, né, esse brilho e deixar, de fato, uma marca na vida dos outros e na história, por que não? Eu recebo hoje, aqui no Mulher.com, o mentor de carreiras, Tadeu Ferreira. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela gentileza da presença. Obrigado você pelo convite. E eu quero aproveitar, antes da gente iniciar o bate-papo, mandar um beijo para sua esposa. Ele estava comentando aqui nos bastidores, ela acompanha o Mulher.com e ela é artesã, né? Isso, ela tem um ateliê em casa e ela acompanha o Mulher.com já há bastante tempo e te mandou um abraço também. Que legal. Ela tá com um bebê, vocês têm um bebê de 3 meses? A Olivia, 3 meses, 3 meses. Que meu coisa amorzinho linda. da minha vida. Qual é o nome da sua esposa? Mariana. Mariana, beijo pra você. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, viu? Depois a gente troca figurinha em relação à gestação. Tô precisando de várias dicas. Fica com Deus. Curta esse momento que é único, né? Eu tô curtindo aquele momento de preparação, de gestação. Não vejo a hora já de poder carregar nos braços, mas eu agradeço o carinho, viu? Ele comentou comigo que você é telespectadora assídua e está aproveitando, inclusive, a licença agora maternidade, né? Para acompanhar diariamente o Mulher.com. Agradeço pela sua companhia fiel de todas as tardes. Tadeu, qual é o segredo? Como a gente pode transformar a nossa atividade, a nossa profissão, o nosso trabalho de algo ordinário, corriqueiro, né? Uma função, uma obrigação, em algo realmente extraordinário? Tati, eu gosto de me embasar em várias histórias que a gente conhece de carreira de pessoas, né, que mudaram ao longo do caminho. Normalmente as pessoas que transformam algo ordinário, ou seja, corriqueiro, né, eu entro às 18, saio às 18 e faço só a minha função. Ela faz por 2 motivos. O principal é a necessidade e o segundo motivo é a oportunidade. Então, às vezes, a pessoa tem uma oportunidade dela aparecer, dela se mostrar dentro da empresa ou do trabalho que ela faz, seja ela um funcionário tradicional ou autônomo, ou até mesmo pela necessidade. Ela precisa fazer mais para que ela possa ter uma rentabilidade maior do trabalho dela, né? Mas não existe um segredo. Eu acho que parte muito do propósito da pessoa, o que ela quer para a vida dela, né? Tem gente que quer entrar no mesmo horário, sair no mesmo horário e ganhar a mesma coisa a vida inteira. Esse é o propósito dela. E ela pode ser vista como uma pessoa ordinária, mas de acordo com o propósito do que ela tem, tá ótimo. E ela não quer mais do que aquilo. Mas como que a pessoa... Ela é feliz assim, Ela é feliz, ela é feliz. Agora, para se transformar em algo, eu queria mudar a minha carreira, a pessoa tem que avaliar primeiro o comportamento, ela tem que se auto-entender quem ela é, quais as competências que ela tem, que competência que ela pode buscar. E eu acho que a base disso tudo está muito ligada a relacionamento. Se ela não sair da casinha, conversar com outras pessoas, poder entender o que as outras pessoas estão fazendo, gerar a oportunidade dela conhecer coisas novas, ela sempre vai ficar fazendo a mesma coisa. Contatos. Né? Networking, contato, às vezes até em pessoas que a gente não acredita que vai ajudar, sabe, Tati? Eu tenho vários casos de pessoas que a gente ajudou a carreira delas, que classificam e falam, essa pessoa eu acho que não me ajudaria.
E quando a gente pergunta o porquê e fala, aborda essa pessoa, conversa com ela, a hora que ela aborda, ela se surpreende, fala, pô, a pessoa estendeu a mão e me ajudou, né? Me deu uma oportunidade. Então, eu acho que, às vezes, a gente se limita à crença, né? Ah, eu acredito que uma pessoa não vai me ajudar, e fica muito preso a isso, né? E, então, Mas não vai lá perguntar para a pessoa, né? não Você custa pode me nada, ajudar? não custa nada, né? E eu acho que as pessoas também esquecem de falar o propósito, né? Pegando um pouco do tema do teu programa, que fala bastante de alguns assuntos ligados a diversos tipos de carreira, né, Tati? Às vezes a pessoa, ela trabalha num emprego tradicional e ela tem vergonha de falar que ela faz algo não tradicional fora do horário, né? Ela tem vergonha, pô, será que as pessoas vão me julgar? E esse medo do julgamento faz com que ela perca uma oportunidade que pode ser interessante para a vida dela. Mesmo a questão do próprio artesanato, o trabalho manual, né? Tem mulheres que a gente percebe que falam e enchem, né, a boca para falar, e estufam o peito, eu sou artesã. Você percebe que a pessoa tem orgulho daquilo. Mas a gente tem pessoas também que às vezes acabam, né? Ai, o que você faz? Ai, eu sou artesã. Né? Como ela mesma às vezes precisa se encontrar, se redescobrir e expor para o mundo, né? Sem vergonha. É isso que você quer? É isso que você gosta? Essa vai ser a sua profissão. Sim, eu acho que a pessoa, quanto mais claro tiver para ela o que aquele propósito que ela tem naquele momento da vida profissional pode gerar, é mais fácil com que ela externalize para as pessoas o que ela quer fazer, né? Então, às vezes a pessoa realmente tem vergonha de falar que ela faz uma função. Você falou da dona de casa, né? A pessoa que cuida do lar, da casa, da família, né? Que é uma tremenda de uma profissão, né? É um trabalho tremendo, né? Cara, ser dona de casa não é fácil, não. Não é. Não é fácil, não. Então, a pessoa não consegue se valorizar naquilo, né? Existem muitas pessoas falando sobre a valorização desse tipo de trabalho, porque a pessoa temporariamente está naquela função, né? E depois ela pode exercer outra, mas tudo está ligado a um propósito principal, Tati. O que a pessoa quer para a vida dela? Né? A pessoa quer tranquilidade, ganhar o salário dela no final do mês, pode ser um caminho. Ou a pessoa quer o quê? Ela quer transformar algo ordinário em algo extraordinário. Como enfrentar os medos, as inseguranças, Legal. que é normal na maioria dos casos? Eu acho que enfrentar o medo e a insegurança está ligado a dois aspectos, um aspecto técnico e um comportamental, Tati. Você falava ali com a Alessandra, né? E quando a gente já errou alguma coisa é mais fácil da gente aprender, né? Então isso traz conhecimento comportamental e técnico. Eu já errei, tecnicamente eu sei resolver, e comportamental porque eu estou preparado para errar de novo. Então se eu errar eu não vou ter problema com isso, né? Então o conhecimento ele traz muita segurança, ele tira muito medo. O segundo aspecto é entender por que você tem medo ou insegurança. Às vezes é olhando para frente, é uma falta de uma competência, então dá medo e insegurança. Às vezes é olhando para o próprio comportamento. Então, quando a pessoa olha para o próprio comportamento, ela pode procurar um profissional que ajude ela a entender o comportamento, né? E eu acho importante, Tati, responsável, que a gente traga um assunto, né? Tem muita gente falando de coach hoje em dia, o coach disso, o coach daquilo. O coach é uma pessoa que ele leva a pessoa do ponto A para o ponto B, né? Vem do cocheiro, de guiar a pessoa. Então, normalmente, ele está olhando para frente. Ele não está olhando para o problema comportamental. Quem olha para problema comportamental é terapeuta, psicólogo. Ele sabe olhar para o problema comportamental. Por que aquela pessoa tem aquele problema comportamental? E às vezes são bloqueios mesmo. Às vezes vem de algum assunto que muita gente pode achar lúdico, mas vem de um problema com o pai na infância, de um problema com a mãe. Então a pessoa tem que entender, eu quero me transformar em um profissional extraordinário, mas eu tenho algo que me trava. Às vezes as próprias pessoas que convivem, né? E aqui não é questão de julgamento, tá, gente? Não estou julgando ninguém. Mas às vezes a gente convive com pessoas que não acreditam no nosso potencial. E aí a gente dá ouvido para essas pessoas e a gente passa também a desacreditar. Ah, não, mas meu marido fala que isso é besteira. Ah, não, meu filho fala que isso é besteira. Ah, minha vizinha fala que isso é besteira. Ah, meu irmão falou que, mas é artesanato, né? Tô pegando o exemplo do artesanato porque é o nosso quadro que lida de audiência. Mas às vezes a gente ouve muitas opiniões, os outros desacreditarem do nosso potencial, da nossa capacidade, e aí, em determinado momento a gente também passa a não acreditar no nosso potencial. Com certeza. Então é preciso enfrentar também esses desafios. Com certeza. E não é fácil, né? Não é. E grande parte das pessoas que enfrentam, Tati, elas enfrentam executando. Né? Então, assim, você vai escutar a história de alguém, a pessoa vai te contar a história dela, né? Como que você se tornou essa grande empreendedora? Ela fez. Ninguém falou para ela que ia ser Arregaçou impossível. as mangas Ela e começou falar. fazendo, e aí um dia ela deu
encontrou uma oportunidade, alguém apresentou, e aí as coisas começaram a acontecer para ela, entendeu? Mas tem que estar muito ligado nessa questão das oportunidades. Com certeza. Né, Tadeu? Com certeza. A nossa vida é feita de oportunidades. Com certeza. Mas nem sempre a gente consegue vê-las passando. Eu acho Tem que... alguma dica? Tem. Para as artesãs que estão acompanhando a gente, para culinaristas, confeiteiras, a gente sempre dá a dica de face e venda também aqui no quadro Bom Sabor. Como a gente consegue enxergar a oportunidade? Porque a impressão que eu tenho, Tadeu, é que algumas pessoas parecem que têm mais facilidade, né? Parece que já são treinadas. Aí nossa, isso é uma oportunidade. Qualquer coisinha, cara, isso é uma oportunidade. E tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, às vezes um pouco mais de receio, de insegurança. Ai, será que vou? Ai, será que não vou? Ai, será que vai dar certo? Ai, será que é esse caminho? Será que nesse caminho? E isso é natural, né, do ser humano. Tem pessoas que são mais proativas e pessoas que não são tão proativas. Sim. Tem uma dica nesse sentido? Tem. Eu acho que a pessoa que tem um skill de comunicação melhor, a pessoa que se comunica bem, Tati, ela encontra a oportunidade mais fácil. Porque ela está num ambiente, ela sabe se comunicar e a oportunidade pode surgir de onde ela nem imaginava. Então, de repente, investir nessa comunicação. Investir em comunicação. Você já deve ter ouvido muito aquele termo, a pessoa é um vendedor nato. Não existe vendedor nato, venda se ensina, é uma técnica. Né? Agora, existe um comunicador, uma pessoa que tem facilidade de comunicação. Né? Então, a pessoa que tem essa facilidade, ela vai ter ali entradas mais fáceis em algumas oportunidades. Mas eu acho que o ponto principal para as pessoas, Tati, é ficar atento. Né, o conceito de oportunidade disfarçada. Né? Às vezes a oportunidade disfarçada ela vai nascer numa oportunidade que ela vem da dor, por exemplo. Né? A gente tem um caso histórico da Melita. Ela tinha uma dor dentro da casa dela que o café saía de sabores diferentes para o marido e ele reclamava. E ela fez um filtro de papel e se tornou uma das maiores marcas de filtro de papel do mundo. Parece simples quando a gente fala, né? Mas às vezes a oportunidade está na dor. Então, tem uma demanda reprimida. Vamos pegar a parte de culinária. Tem uma demanda reprimida. As pessoas reclamam que não tem um restaurante com preço acessível, com uma comida legal. Então, será que não tem uma oportunidade ali? Tantas demandas, né? O mundo que a gente vive hoje de demandas que surgem todos os dias, né? As novas gerações trazem demandas novas. Então, para identificar a oportunidade, a gente tem que ouvir o que as pessoas querem. É muito fácil falar assim para você, Tati, não tem oportunidade na área de artesanato, mas eu estou ouvindo o que as pessoas querem, né? Então, eu estou ouvindo o que o mercado quer. E, às vezes, as pessoas vão para um conceito muito complexo do assunto, sabe, Tati? Mas, eu queria fazer um business plan, algo super estratégico, pensar, calma, comece executando, né? Aquele conceito, escuta primeiro o que seu vizinho quer, depois seu bairro, depois sua cidade, vai crescendo devagarinho. Né? Então, acho que identificar a oportunidade está em relações, sim, relações humanas, através de relacionamentos novos que você pode construir, e também está em entender o que essas pessoas demandam. A partir dessa demanda fica mais fácil que eu identifique uma oportunidade ali e eu consiga atuar de uma maneira mais assertiva com relação ao meu crescimento do ordinário para o extraordinário. Quais adjetivos as pessoas extraordinárias têm? São tantos, né, Tati? É difícil da gente elencar. E eu fiquei pensando bastante nisso. Mas eu acho que o principal adjetivo é uma pessoa disposta. Ela está disposta a. Né? Então, eu fico olhando, às vezes, sabe, aquelas pessoas que nunca estão dispostas a nada. Você chama ela para um final de semana para ir na sua casa, é sempre aquela pessoa que tem uma desculpa. Meu cachorro quebrou a unha, eu não posso ir na sua casa. Sempre tem uma desculpa, nunca está disposta a fazer algo. Então, de todas as pessoas extraordinárias que eu tive o objetivo de conhecer, a oportunidade de conhecer, né? Há 2 anos atrás eu tive o prazer de conhecer o Osiris Silva, fundador da Embraer, e se você pega a história dele, é totalmente ligada à disposição. Ele estava disposto a fazer algo. Ele foi atrás, ele conversou, ele buscou informação para realizar. Né? Eu pego tantas mulheres em transição de carreira, Tati, que são mães e está num momento, às vezes, super difícil, que ela está simplesmente disposta. E aí, na hora que ela vê, aconteceu as coisas. Porque ela está simplesmente disposta. Disposta, ela está disposta. Vamos conversar? Vamos. Estou disposta, vamos lá, vamos. Vou te convidar para um evento, vamos assistir. Às vezes ali eu vou ter uma oportunidade. Você já assistiu um programa assim? Nunca assisti. Assiste que tem uma oportunidade ali, vai, assiste o programa. Então a pessoa está sempre disposta a fazer alguma coisa. Né? Mas um adjetivo que eu vejo em a grande maioria desses profissionais é a questão essa disposição ligada a uma busca incessante de conhecimento também. As pessoas muitas vezes esperam que as coisas aconteçam com o conhecimento que elas têm, Tati. E nem sempre vai acontecer. Então, se ela não buscar um conhecimento aprofundado de algum outro tipo de assunto, a gente vive um mundo onde o especialista tem muito espaço. Né? A gente já viveu um mundo onde tinha muita gente generalista. E hoje o especialista tem muito espaço em todas as profissões, Tati.
né? Eu pego hoje mulheres em profissões que a gente nem imaginava que elas teriam, né? Eu ando muito de Uber, por exemplo, né? De aplicativo. E eu tenho a oportunidade de ver que cresce. Pelo menos 20% dos motoristas são mulheres. Uma coisa que talvez fosse intangível alguns anos atrás. A Mas gente não estão imaginaria, dispostas. né? Geralmente você pensa em motorista, homem. Né? Até a palavra já remete ao Sim. homem na hora que a gente pensa. Então, acho que as pessoas, quanto mais dispostas elas estiverem, mais resultados elas vão gerar. Porque as oportunidades vão aparecer. E identificar a oportunidade, Tati, aí vai do feeling de cada um, né? Do que a pessoa está sentindo ali. Porque às vezes a oportunidade ela vai estar disfarçada. Se a pessoa não identificar que aquilo é uma oportunidade, ela vai ficar parada no mesmo lugar. Isso eu tenho absoluta certeza por tudo que a gente construiu, ajudando as pessoas a fazer transição de carreira. Tem que ter um olhar mais atento, estar disposta. Estar disposto, um olhar atento. E estar sempre se comunicando e mantendo contato. Mantendo contato. Eventos de família é importante, porque ali às vezes alguém vai levar um outro alguém que você vai conhecer. Olha, essa pessoa às vezes pode dar uma oportunidade, né? Participar de feiras, workshops. Dependendo da sua área de atuação, essa reciclagem que todo mundo fala, né? O quão importante é, né? Envolvendo essa questão da sabedoria. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre precisa aprender mais. E na maioria das áreas, a gente precisa estar sempre se reciclando, no artesanato. Eu, como jornalista formada, apresentadora de TV, gente, de tempo em tempo a gente tem que estar fazendo um curso, se atualizando mesmo em relação às mudanças do mercado. Hoje tudo muda tão rápido, Sim. né? Tudo. É muita informação hoje disponível, a gente precisa estar se atualizando e você precisa estar disposta a buscar esse conhecimento na área que você atua ou quer atuar, estar disposta a buscar, depois de entrar na área, essas atualizações. E não é questão, mas isso é uma obrigação. Não, é mais que isso, né? Faz parte dessa evolução na sua área. Com certeza. Nesse caminho para o extraordinário. Com certeza. Eu quero mandar beijo. A Juliana Domingues participou, ela é artesã, comentou aqui no Instagram, disse que está acompanhando a nossa entrevista. Escreveu para a gente do Paraná. Obrigada, viu, Juju? A Viviane Pellegrino também queria aproveitar, né? Ela faz até um desabafo. Tati, eu estou tirando minha carteira de motorista e eu fico muito nervosa no dia. Meu nervoso me atrapalha muito. Eu sei fazer tudo, mas na hora me dá um branco. E às vezes isso acontece também, eu quero pegar o caso da Viviane, por exemplo, em muitas entrevistas de emprego. E às vezes a pessoa sabe, num teste de tirar a carteira de motorista, ela sabe, ela estudou, ela fez curso, mas na hora aquele nervoso, aquela ansiedade, dá o famoso branco. Tem alguma estratégia para conseguir se acalmar, evitar esses brancos, que acaba sendo resultado da ansiedade, do nervoso? Sim. A melhor estratégia que a gente conhece, usada nos últimos anos, e eu tenho certeza que muitas pessoas orientam com base nisso, é que a pessoa, ela efetivamente trate aquilo como uma situação cotidiana normal. Ela não trate aquilo como uma coisa, nossa, eu preciso me preparar, sabe? Normalmente eu pego uma pessoa que ela é muito ansiosa, Tati, ela fala, eu tenho uma entrevista importante. Eu falo, nem vai na sua casa trocar de roupa, vai com a roupa do trabalho, vai direto. Não transforma isso num evento que te gere mais ansiedade para aquele processo. Trata isso como um bate-papo, algo natural. Quanto mais natural for, mais você vai ser você mesmo. Talvez a pessoa te conheça da maneira como ela precisa. De repente vai para o exame da carta do motorista como se fosse mais uma aula, mais um treino. Mais um dia. Se alguém te ligar antes e falar, tem como você passar aqui? As pessoas falam, não, que eu tenho um compromisso super importante às 4. Pô, mas eu te chamei para vir aqui às 9. Ah, não, mas eu preciso focar naquele compromisso. Sabe, então trata isso como uma situação mais cotidiana. Tentar agir com um pouquinho mais de naturalidade. Naturalidade. Mesmo diante da ansiedade, mas tentar... As pessoas esperam isso hoje, Tati. O entrevistador, a pessoa que está do outro lado na mesa, não quer mais aquela coisa muito bonita, olha, eu fiz isso. Calma, age de maneira natural, o ser humano contrata outro ser humano, só tem um CNPJ atrás, mas é gente com gente. Então eu preciso conhecer aquela pessoa como ela é. Obviamente que tem técnica para tudo, né? Técnica para a parte técnica da entrevista, mas se ela fica nervosa, trata isso como uma situação cotidiana normal. Talvez isso vá fluir de uma maneira muito mais natural e ela vai conseguir chegar no objetivo dela, com certeza. Perfeito. Amei nosso bate-papo, Tadeu. E para finalizar, se você pudesse, de repente, fazer um resumão para a gente ou passar alguma informação que não foi dada e que você acha legal ser colocada aqui para os nossos telespectadores, pensando nisso, né? Ou em migrações de carreira, ou a pessoa está na área que ela gosta, mas ela sente que está faltando alguma coisa. Como ela pode, do ordinário, ir para o extraordinário?
Eu acredito que se a pessoa ela usar efetivamente todo o conhecimento que ela tem, as oportunidades, relacionamentos, sair da caixinha de conversar com pessoas novas, não se limitar a julgamentos que os outros geram e efetivamente conseguir fazer com que aquela competência que ela tem, tradicional ou não, dentro do emprego, ela faça mais do que esperam dela, né? Eu entendo que ela vai ter um caminho de carreira muito satisfatório, Tati. Ela vai conseguir sair do ordinário. Então, faça mais. Se a pessoa te contratou para fazer 10, faz 11, faz 12, porque você sempre vai surpreender e as oportunidades com certeza vão aparecer. Surpreenda positivamente, né? Isso aí. Obrigada, viu, Eu Tadeu? que agradeço. Me faça um favor? Faço. Dê um abraço na sua esposa em meu Sim. nome Obrigado. e um beijo na sua princesinha Dou também, sim. meu nome. 3 meses, 3 né? meses. 3 meses de nascimento e eu no final de semana completei 3 meses de gestação. Parabéns de novo. Obrigada, viu, meu Obrigado, amor? Tati.